estudar agora o conceito de função quadrática. Esse é mais um caso de função, mais um tipo de função. A função quadrática são funções de segundo grau, tá bom? Vamos para a nossa definição. Chama-se função polinomial de segundo grau ou função quadrática toda função real do tipo y igual a f de x igual a ax2 mais bx mais c, com a diferente de zero, em que a, b e c são constantes reais. Então vamos lá, vamos fazer aqui primeiro um paralelo, só para a gente ir se acostumando. Nós estudamos dois tipos de funções, um tipo de função até o momento, esse é o segundo tipo. O tipo de função que nós estudamos, a de primeiro grau, quais eram as equações, as expressões gerais? Na função linear, era do tipo y igual a x. Essa aqui foi a função linear, que é quando o meu termo independente é igual a zero. E estudamos também um outro tipo de função de primeiro grau, que é a função afim. Y igual a x mais b. Função afim. Agora vai vir o caso da função quadrática. Qual é a estrutura da função quadrática? F de x igual a x2 mais bx mais c. Essa é a função quadrática. Ok? Esse é o estudo da função quadrática. Então, observem uma diferença. Cada tipo de função tem uma cara, digamos assim, tem uma estrutura, né? A linear é só a vezes o x, a afim é ax mais b e a quadrática ax2 mais bx mais c. Então, elas têm estruturas diferentes. Então, só de você olhar para a função, você já consegue distinguir em qual tipo ela se encaixa, tá bom? Bom, aqui da mesma forma que nós falamos lá na equação de primeiro grau, o a, nesse caso, não pode ser zero. Então, aqui, obrigatoriamente, o meu a precisa ser diferente de zero. Por quê? Se o a for zero, essa parte desaparece. Se essa parte desaparecer, eu fico com uma função de primeiro grau. Então, isso não pode acontecer. Algumas variações da função de primeiro grau, eu posso ter ela escrito, por exemplo, com c igual a zero ou com b igual a zero. Isso não tem problema. A gente estudou isso quando nós falamos de equação. Lembra que são as equações incompletas? Então, isso pode acontecer. Continuando, o gráfico de uma função quadrática é uma curva denominada parábola. De novo, eu vou sempre ficar fazendo um paralelo para você diferenciar. Lá na função de primeiro grau, como era o gráfico? Era sempre que tipo de gráfico? Era sempre uma reta, né? Aqui, o fato de ser de segundo grau, ela vai sempre ser uma parábola. Então, ela vai se comportar de uma dessas duas formas. A gente diz aqui que ela é uma parábola côncava para cima e, naquele caso, uma parábola côncava para baixo. Ela pode ter concavidade voltada para cima. Quando que eu sei que ela é voltada para cima? Quando o meu a, ele é positivo, tá bom? Então, se o a for positivo, ou seja, se esse valor, que é o valor que acompanha o x ao quadrado, for positivo, sem sombra de dúvidas nenhuma, ela é desse primeiro tipo. Agora, se o a for voltado para baixo, né, que é a parábola voltada para baixo, isso significa que o meu a é negativo. Então, o a negativo, ou seja, esse valor aqui negativo, faz com que a minha parábola fique voltada para baixo, tá bom? Então, isso é um conceito muito importante, é bom saber desses detalhes, que você consegue resolver as questões de forma bem mais rápida. Vamos continuar. O ponto V, ponto mais baixo da parábola, quando o a é maior que zero, ou mais alto quando é menor que zero, é o vértice da parábola. Vamos ver o que é isso aqui no nosso desenho. Observa que nesse primeiro desenho eu tenho essa parábola e ela tem um menor ponto. Ela tem ali um valor que a gente chama de valor de mínimo. Então esse valor aqui é um valor de mínimo e esse valor de mínimo é chamado de vértice, tá bom? Então quando o meu a é positivo, eu tenho um valor de mínimo. No outro caso, quando o meu a é positivo, eu tenho um valor de, meu a é negativo, perdão, eu tenho um valor de máximo, tá? Então aqui é um ponto de mínimo e aqui é um ponto de máximo, ok? E esses pontos de mínimo e de máximo são chamados de vértice da parábola. Nós vamos estudar como encontrar esse valor, né? Existem ali técnicas e formas para encontrar esse valor, mas primeiro você precisa entender a ideia.
ok? Então, esse é um ponto V chamado de vértice. A reta vertical R que passa pelo vértice é o eixo de simetria ou simplesmente eixo da parábola, que nesse desenho especificamente que eu fiz, é esse segmento aqui. Ele é o eixo de simetria. Por que ele é o eixo de simetria? Ele faz com que a região que esteja à direita seja igual à região que esteja à esquerda. Então, suponhamos que você queira calcular um certo volume, por exemplo, você vai ter que limitar, é claro, ela aqui em cima. Mas se você quiser, você sabe que todos os elementos que tem de um lado tem do outro, ou seja, a área, digamos assim, de um lado da parábola é igual do outro lado da parábola. Continuando, agora como que a gente vai encontrar os valores, né, para a gente obter as informações? Nós damos isso lá em equação, então nós vamos voltar um pouco nisso. O número real delta, que nós já estudamos quando nós falamos de equação de segundo grau, para encontrar as raízes, tá lembrado? Que é essa formulinha, b ao quadrado menos 4ac, ele é chamado de discriminante da função. O que é esse discriminante da função? Ele é um número que a gente obtém e com esse número a gente consegue tirar várias informações. A gente utiliza esse número para encontrar as raízes da função. Com o valor desse número a gente já consegue dizer o comportamento das raízes da função. Então, a gente consegue tirar várias informações. Uma delas, né, que eu falei, que é o número de raízes reais da função quadrática depende desse valor de delta. Nós falamos um pouquinho disso também quando a gente estudou sobre equação, mas vamos relembrar. Se o meu delta for positivo, significa que a minha função tem duas raízes reais distintas. Se o meu delta for igual a zero, significa que a minha função ela vai ter duas raízes, só que essas raízes serão iguais. E se meu delta for menor que zero, significa que a minha função não tem raiz real, ok? Raiz real. As raízes são obtidas através dessa fórmula. Novamente, nós já estudamos ela quando nós falamos do conceito de equação de segundo grau, que é a fórmula menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E agora a gente vai ver, né, duas fórmulas novas, digamos assim, que são as fórmulas que a gente utiliza para calcular o vértice da minha parábola. Lembrando, eu tenho um ponto de máximo, se a parábola for côncava para baixo, ou eu tenho um ponto de mínimo se a parábola for côncava para cima. E lembre-se que isso é um ponto. Como todo ponto, ele tem que ter duas coordenadas. E é isso que eu vou descobrir resolvendo usando essas fórmulas. Então vamos lá. O vértice V, observa que eu chamei aqui de XV e YV, ou seja, X do vértice e Y do vértice, da parábola representativa da função, coloquei uma função genérica, é essa daqui. Então, ou seja, como que eu encontro o X do vértice? Eu uso a fórmula menos B sobre 2A. E como que eu acho o Y do vértice? Eu uso a fórmula menos delta sobre 4A. Então, usando essas duas fórmulas, literalmente aplicando, você memoriza a fórmula, pega o valor do A, B, C e o delta, substitui esses valores na fórmula, aquilo vai te dar o ponto, que é o ponto de vértice. O número real, YV, que é a ordenada do vértice, é o ponto mínimo da função quando A é positivo ou o ponto máximo quando A é negativo. É o que a gente discutiu. Se a parábola for côncava para baixo, se ela for assim, significa que ela tem um ponto de máximo e o A dela é negativo. Se a parábola for assim, ela tem um ponto de mínimo e significa que seu A é um valor positivo. Tá bom? Vou resolver aqui com você uma questão contextualizada, né, um exemplo, para você entender esse conceito de função. Depois eu vou fazer mais um exercício, uma questão para aprofundamento, para fixar mais ainda esse conceito da função do primeiro grau, tá bom? Do segundo grau, perdão. Então vamos lá, questão do segundo grau. Um jogador chuta uma bola. A altura H que ela atinge em metros T segundos após o chute é dado por esta fórmula. H de T, ou seja, a altura em função do tempo, tá vendo? Tudo tem uma relação. É dada por essa fórmula, 20t menos 5t ao quadrado. O que o exercício quer que a gente faça? Ele quer que a gente obtenha a altura máxima que a bola atinge e o instante em que isso ocorre e determinar quanto tempo após o chute a bola atinge novamente o chão. Bom, olha só. Essa questão é uma questão extremamente contextualizada, é uma situação real, digamos assim, né? O jogador que faz esse chute, o trajeto da bola vai descrever o trajeto de uma parábola.
Então a gente vai tirar várias informações aqui desse exercício, tá? Vou fazer esse exercício com o máximo de riqueza de detalhes para a gente poder estudar todos os tópicos dentro do capítulo de função de segundo grau. Então vamos lá. Primeira coisa é o seguinte, observe um detalhe importante. A minha função está escrita nessa ordem. Lembra quando nós estudamos equação ou quando nós estudamos polinômio? Eu falei para você que a forma correta ou a forma ordenada é sempre um termo que vai do maior grau para um termo que vai para o menor grau? Então, nesse caso, aqui não está nessa ordem. Eu vou escrever na ordem correta só para não te confundir, para que você saiba direitinho quem é o A, quem é o B e o C, tá bom? Então, observa que eu vou escrever a função normalmente, do jeito que ela é, só que eu vou simplesmente trocar. Então, vai ficar menos 5t ao quadrado mais 20t. Observe que eu não fiz nada demais, eu só troquei isso de lado para que eu tenha explícito, né, bonitinho, quem é o A, o B e o C. Então vamos lá, primeira coisa que nós vamos fazer é isso. Quem é o valor do A? O A é o termo que acompanha a variável ao quadrado. Então nesse caso o A é igual a menos 5. Quem é o B? O B é o termo que acompanha a variável de grau 1. Nesse caso é o T. Então nesse caso o coeficiente é o 20. E aqui o meu C é igual a 0. Eu não tenho ali termo independente. Ótimo. Agora vamos lá. Obter a altura máxima que a bola atinge. Bom, isso é uma parábola, sem sombra de dúvidas, porque é uma equação de segundo grau. Observa que o A ele é negativo. Então nós já discutimos isso. Quando o meu A é menor que 0, a minha parábola ela vai ser côncava para baixo, ela vai ser algo assim. Então, com certeza, eu vou ter aqui um valor do vértice que vai ser um valor máximo. Concorda? Beleza, então nenhum problema até aí. E aí eu quero obter essa altura máxima. Como que eu vou obter essa altura máxima? Usando o vértice, né? Bom, vamos voltar aqui só para você lembrar. Olha só, x do vértice e y do vértice. O x do vértice, para o nosso problema, ele vai ser o tempo que ocorreu essa altura máxima. E o y do vértice vai ser essa altura máxima. Tá bom? Então vamos lá. Como no primeiro item ele pede para a gente achar a altura máxima atingida pela bola, então eu tenho que achar o y do vértice. E a fórmula é menos delta sobre 4a. Bom, só que eu preciso achar o delta primeiro, né? Qual é a fórmula do delta? B ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, delta é igual, o B é 20. 20 ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, o delta aqui é 400 menos 0. Então, pronto, temos o nosso delta. Nosso delta é 400. Substituindo esse valor de delta no nosso y do vértice, eu vou ter menos 400 dividido por 4 vezes a. E o meu a é negativo, né? Então, vamos fazer essa conta. Então, o meu y do vértice é menos 400 sobre menos 20. Bom, posso simplificar aqui por 10. Menos dividido por menos é mais. Então, eu tenho aqui que o meu y do vértice, deixa eu colocar embaixo para não confundir com o delta. Então, tenho aqui que o meu y do vértice é igual a, vai ser um número positivo, e 40 dividido por 2 é 20. Ou seja, como as informações do problema foram dados em metros, então eu sei que a altura máxima atingida pela bola foi de 20 metros. Então, com isso, a gente responde essa primeira questão, que é a altura máxima atingida pela bola. O instante em que isso ocorre, ou seja, imagina a situação, a pessoa foi, né, o jogador chutou a bola. A partir do momento que ele chuta a bola, é tempo zero. Não passou nenhum tempo ainda, ele acabou de chutar a bola. Aí ele chutou a bola sobe, sobe, o tempo vai passando. Quando a bola chega aqui no ponto máximo, tem um certo tempo que se passou desde o momento do chute até o momento
em que a bola atingiu a altura máxima. Concorda? Esse tempo é o tempo que eu quero para responder essa questão. E como que eu acho esse tempo? Vai ser utilizando o x do vértice. Por quê? Vamos pegar aqui o desenho para você entender. Olha só, imagina aqui nesse gráfico. O V, que é aquele ponto máximo, é a altura atingida pela bola. A interseção daquele eixo com a nossa horizontal é o tempo decorrido. Esse tempo decorrido, a gente utiliza a fórmula do x do vértice para achar. Então, é isso que nós vamos fazer. Vamos lá. X do vértice. A fórmula é menos b sobre 2a. Literalmente substitui o valor. Então, x do vértice o b vale 20. Então, menos 20 sobre 2 vezes a e o a é menos 5. Então, meu x do vértice é menos 20 sobre menos 10. Então, x do vértice vai ficar positivo porque menos dividido por menos é mais. Simplifica, 2 dividido por 1, 2. E aqui no problema, o tempo está sendo dado em segundos. Ou seja, após 2 segundos, a bola atingiu a minha altura máxima. Hoje, 2 segundos, ok? Bom, aí ele quer saber também, e determinar quanto tempo após o chute a bola atingiu novamente o solo. Bom, nós temos várias formas de responder esse exercício, essa parte. Você pode achar, utilizando a fórmula de Bhaskara, achar as raízes, mas você pode analisar. Vamos pensar, olha só. A partir do momento, quer ver? Vou fazer um desenho, esboço do gráfico para você conseguir essa resposta sem necessariamente ter que fazer a conta. Então, imagina que aqui a gente tem o gráfico que vai descrever o comportamento. Deixa eu arredar ele um pouquinho para cá, porque o tempo 0 vai ficar bem na origem. Então, deixa eu fazer de outra cor para ficar bem claro. Olha só, vou fazer aqui um esboço só para você entender a situação e ver que realmente não há necessidade de fazer conta. Conta que eu falo é achar as raízes, todo o processo para responder essa pergunta. Apenas analisando os dados do problema a gente consegue responder. Então aqui eu tenho um plano cartesiano, aqui é meu eixo X, aqui é meu eixo Y. Esse chute, né, que o jogador fez vai descrever o trajeto de uma parábola. Então suponhamos que a bola inicialmente ela está aqui, né, que é o nosso tempo 0, a bola está no chão e aqui é a altura. Quando o jogador chuta a bola vai fazer isso aqui, ó. A bola vai fazer assim e vai descer, tá bom? Então, aqui é o instante em que a bola volta pro chão. Então, ela estava no chão, saiu, subiu e voltou. Observa que esse ponto aqui, então observa que eu desenhei 3 bolinhas. Essa bolinha é a bolinha que está no tempo 0, que é quando ela saiu do chão. Aqui é a altura máxima que ela atingiu, é o vértice. E aqui é o instante T, quando ela volta para o solo. Simples assim. Lembra lá do eixo de simetria? O que significa eixo de simetria? É uma reta que divide os dois lados no mesmo tamanho, tá bom? Então significa que daqui até aqui, até essa parte, tem o mesmo valor daqui. Nós acabamos de achar que o x do vértice, que é esse ponto, ele está aqui, ó, no 2. Por que eu sei disso? Porque nós fizemos a conta e o x do vértice é esse valor que tem a correspondência do vértice aqui. E esse aqui é o meu y. Bom, mas se isso é igual a isso, daqui até aqui mede 2, quanto que mede daqui até aqui? Esse pedaço também tem tamanho 2, mas tamanho 2 significa que aqui vai ser o ponto 4. Então, observa que sem fazer conta, apenas analisando o gráfico, a gente consegue responder isso. Então, a pergunta foi determinar quanto tempo após o chute a bola atingiu novamente o solo. Então, ou seja, após o chute, né? Então, após 4 segundos. Após 4 segundos, a bola atingiu novamente o solo. Concordam?
Então, olha só. Tempo 0 é o momento que ela saiu do chão. Tempo 2 é o momento que ela chegou no maior valor dela, na maior altura. E no tempo 4 é o instante exato em que ela voltou para o solo. Ok? Espero que tenha ficado claro. Nesse exercício, nós estudamos, né, a ideia da concavidade, analisamos aqui que é negativo, então realmente a parábola é côncava para baixo. Utilizamos a ideia de x do vértice e y do vértice. Ok? E fizemos também uma interpretação da situação apenas analisando a situação, ok? Agora eu vou fazer mais uma questão, que é uma questão para aprofundamento, para fixar bem esse conceito. Vamos lá.